Bom, gente, inicialmente, muito obrigado pela presença de todos. Não me apresentei, então permitam-me, meu nome é Thiago. Eu estou aqui como mediador e um curioso sobre inteligência artificial, que vou provocar aqui a discussão, então preparem-se, o bicho vai pegar. Né? E eu quero, gente, trazer o nosso papo para um nível muito, muito bacana, sem juridiquês, até porque a nossa participação aqui também está sendo feita a convite da presidente Lise ao núcleo que nós fazemos parte, que é o Núcleo de Soluções e Negócios da CIG. Então, eu quero trazer aqui algumas perguntas para que os nossos especialistas nos elucidem algumas dúvidas sobre o que é inteligência artificial, do que sobrevive, do que se alimentam. É verdade que existe isso aí? E o curioso, gente, até fazendo aqui um introito, né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas ninguém fala de sabedoria artificial ou de conhecimento artificial, né? E aí vale a pena ter essa reflexão, porque quando a gente trata de conhecimento e de sabedoria, a inteligência tem que ser meio e não fim. E aí a gente aproveita a nossa inteligência com a inteligência das máquinas, enfim, de tudo aquilo, para alcançarmos mais conhecimento e mais sabedoria, né? Mas eu queria iniciar a fala aqui com o nosso querido William Maza, perguntando para ele assim, ô Maza, quais são os benefícios, né, da IA aplicadas ao escritório de advocacia, especificamente? Boa tarde a todos. Só esclarecendo, né, o Thiago falou que nós vamos esclarecer. Eu acho que nós vamos colocar mais minhoca na cabeça de vocês do que qualquer outra coisa. Bom, os principais benefícios da inteligência artificial aplicada no escritório de advocacia, sem nenhuma dúvida, é o ganho absurdo de tempo que o advogado vai ter aplicando as ferramentas e uma grande redução de custos a partir do momento que ele botar essas inteligências para funcionar. Então, ganho de tempo e redução de custos imediato. Conheceu hoje, já ganha amanhã. Não é daqui 5 anos, daqui 10 anos, 2030, se talvez. Não, conheceu hoje, amanhã já ganha. Legal. E até aproveitando o ensejo, e o Dieter e o Indalécio, já falando assim, em serviços, outros serviços, né? Quais são as experiências ou cases que vocês já vivenciaram? Vocês podem trazer para a gente aqui também de aplicação de IA, o que mudou, enfim, tragam para a gente aí o cenário. Boa tarde para todos, boa tarde aí para o pessoal que está assistindo a gente. Para quem está assistindo lá atrás, está meio tímido, pode sentar também. É um assunto aberto que a gente vai falar aí de serviços, né, e jurídico. E respondendo a sua pergunta, essa semana, por coincidência, eu peguei um estudo da Harvard Business School, que eles aplicaram em mais de 200 escritórios, colocando pessoas utilizando inteligência artificial e pessoas não utilizando inteligência artificial. O ganho em tempo, e aí aplicado a serviços especificamente, foi de 40% e com um aumento de 18% na qualidade da entrega. Ou seja, 40% mais rápido e quase 20% melhor naquilo que estava sendo entregue. Então, e completando aquilo que você falou no começo, né, do meio, né, eu sempre falo, a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, a gente tem que realmente aprender a utilizar. Como anos atrás, né, quando teve a entrada do computador, que todo mundo falou, vai roubar emprego. Não, é uma ferramenta. Quem rouba o emprego não é a ferramenta. Rouba o emprego quem sabe utilizar melhor a ferramenta. Para a inteligência artificial vai ser exatamente a mesma coisa. Então as pessoas têm que entrar nessa... aprender a utilizar, porque realmente traz ganhos expressivos. Não, e como conceito, né? Por ser uma ferramenta, você pode, por exemplo, usar um alicate para martelar um prego. Não é a melhor forma. Você até pode conseguir, mas não vai se dar da maneira mais efetiva. Então, a IA, como toda e qualquer ferramenta, ela deve ser bem utilizada, né? Com aplicação específica para escritório de advocacia, já chegou num nível de evolução. Tem uma das IAs hoje disponível, hoje tem mais de 1.500 disponíveis, né? Hoje o escritório do Maza fez até um funil, mas tem hoje tem uma ferramenta de IA, por exemplo, que ela chega a montar petições nos Estados Unidos. Ela monta ações contra empresas de luz, de água, né, esgoto,
E o percentual de ganho hoje é de 80%. 80% feito pela IA. Tá? Então, assim, não quer dizer que você tenha que entender e aceitar ipsis literis o que a IA está te dando. Mas quanto mais você enriquecer ela, quanto mais você agregar valor nela, esse percentual só tende a subir. Só tende a subir. Interessantíssimo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e eu como um curioso e entusiasta do assunto, é o seguinte: a complexidade para colocar a mão na massa disso. Porque às vezes a gente fala de uma forma que é um pouco intangível, né? A IA faz aquilo, a IA faz isso. Tá, mas se eu sento na frente do meu computador, liguei, estou vendo ali a tela do Windows, eu vou para onde? O que eu faço para acessar essa IA? Né? Requer muito conhecimento técnico para poder manusear uma IA, ou requer mais conhecimento específico da minha área de atuação? Né? IA não é uma coisa mais para nerd, o pessoal das exatas, o pessoal que matemáticos. É fácil para quem quer hoje. A gente está em finalzinho de outubro, né? Eu lembro bem que teve um hype muito grande no final do ano passado. E quem ainda não está surfando nessa onda, ainda dá tempo ou já está no nível de complexidade tão alto que passou o bonde, Masa? Como é que está a história? Se esse evento aqui tivesse ocorrido exatamente um ano atrás, né, hoje é dia 30 de outubro de 2023, se esse evento tivesse sido em 30 de outubro de 22, a resposta que nós daríamos para você seria diferente de hoje. Então, se fosse um ano atrás, nós diríamos, realmente, a inteligência artificial hoje, ela é para nerds de tecnologia e de ciências exatas, um ano atrás. Mas, com o advento do ChatGPT, em 30 de novembro do ano passado, quando ele foi oficialmente lançado, isso mudou drasticamente. Por quê? Porque ele foi criado, é um estilo de inteligência artificial feito para quem não sabe mexer com tecnologia. A interface, a maneira de utilização, ela foi feita exatamente para quem não conhece absolutamente nada da parte técnica. E é por isso que explodiu. É por isso que o ChatGPT conseguiu 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. Nem o Instagram, nem o TikTok, nem o Facebook, nenhuma rede social, nenhum produto digital conseguiu 100 milhões de usuários tão rápido. E por quê? Pelo simples fato de que qualquer pessoa pode utilizar. Então, o maior legado que o ChatGPT, existem outras, como o colega falou aqui, hoje já são mais de 3.000 ferramentas e cresce todos os dias. Mas o maior legado que o ChatGPT trouxe desde 30 de novembro do ano passado até agora é exatamente esse: alta tecnologia à disposição de qualquer pessoa desse mundo. Não precisa conhecer nada de informática para colher os benefícios da inteligência artificial hoje. Tem um ponto assim, só para completar o que o Masa falou. Em 2019, a IBM colocou no mercado o Watson. IBM Watson. E foi assim, um marco também, mas ele foi um marco dentro das indústrias. Tinha que ter muita grana para você colocar um servidor, colocar 5 pessoas operando aquele servidor, os caras da informática com muito conhecimento para fazer um desenvolvimento. E ano passado teve essa virada. E a grande virada está ligada o primeiro fato, que o custo zero, então todo mundo podia usar. O segundo, simples, qualquer um poderia fazer uma pergunta lá e obtinha uma resposta, mas tem um detalhezinho: apesar de ser simples, você tem que saber fazer a pergunta certa, porque a pergunta certa leva a uma resposta mais assertiva. E eu sempre dou o exemplo de você entrar lá e aí eu vou dar o exemplo do ChatGPT, que é uma das muitas, né? Você entra no ChatGPT e fala assim: me faça um roteiro de uma viagem de 2 dias. Ele vai fazer, vai criar um roteiro. Aí você fala assim: eu quero para 2 dias, para Gramado, viagem de negócios, hospedado em hotel 3 estrelas, daqui a 1 mês, ou no verão. Ele vai dar uma resposta totalmente diferente, muito mais certa do que você tinha antes. E aí, pegando a sua analogia que você fez antes, eu lembrei da história do cara que chama o cara que o navio parou, e aí chama o cara para consertar. O cara vem com o martelinho, eu lembrei dessa aí, né? Ele dá uma batidinha,
quanto que ele cobrou, né? $1.000, $1 pela batida, 999 pelo conhecimento. Por quê? O que você tem que aprender é saber fazer a pergunta correta. Mas não precisa, que nem o Masa falou, não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Você não precisa conectar a API, agora eu estou falando um pouquinho aqui da parte de informática, conectar a API, fazer desenvolvimento de front-end, back-end, não precisa nada. Você vai só fazer a pergunta. Ô, Dieter, isso é interessante também, porque responde uma das principais perguntas que as pessoas têm em relação à inteligência artificial. O ChatGPT vai substituir o profissional? Não, não vai. Por quê? Por causa disso que o Dieter falou. Eu tenho que saber fazer a pergunta, porque o ChatGPT é um especialista em tudo, mas tudo é muita coisa. Então, se você não perguntar direito, ele não vai responder direito. E mesmo que você pergunte direito, no estado atual da tecnologia, você ainda precisa analisar a resposta. Então, o bom profissional faz uma boa pergunta e faz uma boa análise da resposta. E aí ele fica tranquilo de usar a inteligência artificial como essa ferramenta importante. É interessante que a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? Quando a gente coloca a inteligência artificial, de novembro para cá, né, começou a ser divulgado demais o ChatGPT. Né? Então tem muita gente que acha que inteligência artificial é ChatGPT. Ela é uma das inteligências artificiais disponíveis hoje. Tá? E aí, pegando o exemplo do Masa, vamos pensar no conceito. É uma inteligência artificial. Se você, quando criança, faz uma pergunta para sua mãe de forma errada, você vai ter uma resposta limitada. E a inteligência artificial funciona da mesma forma. Se você não souber perguntar, se você não souber formular, você não vai ter a resposta que você precisa. Tá? E assim, quando você começa a extrapolar que não é só um chat GPT, quando você fala em machine learning, machine vision, uma série de outras coisas. Vocês sabiam, por exemplo, que o Google Maps, que vocês usam todo dia, tem uma inteligência artificial por trás disso? Vocês sabiam que o Instagram, que vocês usam todo santo dia, tem uma inteligência artificial por trás disso? Vocês sabiam que o Outlook, que vocês usam todo dia, tem uma inteligência artificial por trás disso? Tá? Aí eu vou trazer uma informação interessante para vocês. A que ponto que a gente consegue chegar? Tá? Tem uma empresa em Israel, chama Eleven, tá? Eles conseguiram desenvolver drones para colher maçã. Aí você vai falar, para que eu preciso disso, né? Um drone para colher maçã? Bastava colocar um monte de gente ali. Então começou pela demanda, eles tinham uma colheita muito grande, não tinham mão de obra suficiente necessária, tá? E não era só a questão da mão de obra, era a qualidade do que você ia colher. Então essa empresa Teven, em Israel, desenvolveu drones, onde eles saem lendo a tua plantação de maçã por machine vision. Eles conseguem ler a cor da fruta, se ela tem um nível de açúcar suficiente e necessária para ser colhida, se ela tem pragas instauradas na fruta, tá? E no momento que, passado esses parâmetros que for... É sério? Vencido esses parâmetros, tá? Tem a cor, tem o nível de açúcar, ele vai lá e colhe, mede a cor da fruta, porque isso aí tem diferença na hora de você vender. A maçã mais vermelhinha, ela é diferente. Tá? Aqui está mais manchadinha, ainda que seja boa, tem uma outra classificação. Tá? Eles conseguem classificar o peso, tá? E indicam qual que é a próxima, eles chamam de polinização, mas assim, a próxima plantação, uma vez que você está tirando essa fruta do pé. Isso existe hoje no Chile, feito pelo pessoal de Israel. Então, assim, o conceito de inteligência artificial ele é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar. Tá? Então, assim, é muito míope pensar que nós hoje estamos supridos somente pelo ChatGPT. Isso é só um detalhe. Né?
Ia ser tão bom um drone desse que a gente comprar a Chinec e aí é certeza que é creme com farofa. Já sei que em casa é só farofa, né? Identificar que é creme com farofa mesmo. Rapaz, ia ser muito bom um desse. Sim. Mas, gente, me diz uma coisa, Masa. Há muito tempo se fala e há não tanto tempo se aplica. A gente fala de integração digital, né? Pessoas que não fazem parte do mundo digital, que já deram seus primeiros passos. É curioso ver uma tia-avó usando o WhatsApp, 92 anos. É legal pra caramba isso, né? Pessoas que não tinham antes essa conexão com o mundo digital e passa a ter. Mas para muita gente, ainda é a inteligência artificial algo intangível. Exatamente por conta dessa proliferação de ferramentas, e claro que o ChatGPT ele vem como sendo o primeiro, mas há uma gama gigantesca deles, né? Mas se a gente for falar assim, ó, por onde que uma pessoa pode começar a usar a inteligência artificial sem ser no hype do ChatGPT? E aí a gente pode até aproximar o tema um pouco mais aqui para os advogados e quem atua na área jurídica, né? Por onde que o advogado que quer dar esse passo ao digital, quer dar esse passo à inteligência artificial, por onde que ele pode começar, Masa? A minha sugestão é que sempre comece pelo ChatGPT. A gente sempre acaba voltando para o ChatGPT porque ele é o grande protagonista dessa inteligência artificial generativa, né? Isso é uma outra coisa importante. A gente está falando aqui muito de inteligência artificial e é um guarda-chuva muito grande, né? A mesma coisa que falar sobre direito, né? Direito, tem direito do trabalho, direito penal, direito civil, direito tributário. Quer dizer, se você não especificar, fica uma conversa muito genérica, né? Então, o ChatGPT, ele é o grande protagonista de um estilo, de um tipo de inteligência artificial, que é essa que está mais acessível. Essa que o Indalécio citou, do drone e tal, essa é a do nerd de exatas, né? Para o cara montar um negócio desse, tem que fazer uns 4 PhD em Harvard, né? Mas quando a gente fala dessas que para o advogado ou para o outro profissional comum, como eu disse, o ChatGPT, então, ele é o grande protagonista desse estilo de inteligência artificial. E ele é um ótimo começo para você começar a se habituar, a se acostumar, a entender como é que funciona, isso que o Dieter falou, da boa pergunta, aí a boa resposta, a resposta ruim, essa interação com a inteligência artificial, porque quando você fizer isso bem feito, você vai ter acesso a mais umas 3.000, que foram as que eu falei, que são um pouquinho mais complexas ou que fazem alguma coisa um pouquinho diferente, que se você não souber mexer no ChatGPT, dificilmente você vai aprender por essas outras. Então, o melhor começo é o ChatGPT. E aí, depois dele, você vai para as outras, que você vai notar a similaridade, e aí você consegue se aprofundar cada vez mais de acordo com o interesse do profissional. Eu tenho uma sugestão melhor do que a do Masa. Começar por um treinamento que o Dieter e o Masa fazem. Não, mas o Masa falou bem. Realmente, assim, imagine que você chegou na internet hoje e você não sabe o que fazer. Você vai para onde? Para o Google. O ChatGPT é o Google das inteligências artificiais. É por onde é o portal de entrada. Depois você tem várias outras que não vou citar o nome aqui, mas que você pode carregar, por exemplo, seus documentos, e aí vamos já começar um pouquinho de aplicação na área jurídica. Você carrega seus documentos e começa a conversar com seus documentos. Só que aí, de novo, se você aprendeu um pouco a fazer a pergunta certa lá no ChatGPT, que é uma das inteligências generativas, quando você fizer pergunta para os seus documentos, você vai começar a fazer perguntas melhores. Então, por isso que o Masa falou bem, começa aqui, aprende aqui, depois vamos para uma outra, que daí você começa a conversar com petições, começa a conversar com documentos jurídicos, com leis, e você vai obter respostas melhores. Extrapolando um pouco a tua pergunta, o que o profissional de direito, né, que você comentou, o que ele precisaria fazer para começar a tirar algum proveito da inteligência artificial? Eu extrapolaria isso aí para qualquer área, qualquer segmento de negócio, qualquer empresário, qualquer empresa. Eu diria que tem 2 paradigmas a serem quebrados. Tá? Um é perder o medo, tá? Perder o medo, que nós não estamos falando de nenhum monstro. Tá? E outro é o que a gente costuma chamar no mercado corporativo de open mind. Tá? Abra a sua cabeça, tá?
esqueça esse pânico que você tem ou que pode ter, tá? Da computação, do robô, que nem o Dieter colocou, vão roubar o emprego das pessoas. Não. A partir do momento que você perdeu o medo, tá? E passa a ser curioso, tá? Você vai encontrar muita forma de te ajudar. Seja do ponto de vista de acelerar uma atividade que ela é lenta e você consegue acelerar ela, né? Automatizar ela, seja você conseguir colocar várias áreas, pessoas pensantes para isso, né? Cobrindo a tua necessidade. E assim, hoje existe inteligência artificial para o teu Excel, que você usa todo santo dia. Hoje você recorre lá a tecla, o F1, né? Que é o help do Excel. Não, hoje tem inteligência artificial, o suplemento que você incorpora no Excel, tá? Que ele corrige aquelas fórmulas que você acha que está certo, ele vai lá e vê que está errado. E quando você não sabe, você pergunta para esse suplemento, que é uma inteligência artificial, ele fala qual que é a fórmula. Agora, você não pode ter medo disso. Você não pode ser travado para quebrar esse paradigma e perguntar isso, né? Pegando o gancho do medo, né? E isso aí que você falou é extremamente importante. As pessoas precisam perder o medo. E aí perder o medo ou é por vontade própria ou é pela dor, né? Em 1800 as pessoas, quando veio, né, os primeiros trens, as pessoas tinham medo de andar de trem porque elas diziam que o corpo ia se desintegrar acima de 35 milhas por hora. Esse era um medo que as pessoas tinham. Ninguém ia resistir a essa velocidade. Depois, quando veio os carros, em Londres veio uma lei, que era a Red Flag Law, que carros tinham que andar com 3 pessoas. 2 para dirigir e uma na frente com uma bandeirinha para mostrar que estava vindo um carro. O tamanho era o medo que tinha. Só que aí veio uma coisa depois, né? E aí, medo da tecnologia. E nós tivemos agora, recentemente, um evento que mostrou que um evento pode mudar a maneira como as pessoas interpretam. Antes da pandemia, você não achava um vô ou uma vozinha que era capaz de fazer uma chamada de vídeo com o neto ou com algum familiar. Ela falava, traz o netinho aqui domingo, eu converso com ele domingo, eu não vou mexer nesse negócio. E aí veio a pandemia e todos os vozinhos e vozinhas foram obrigados a aprender a mexer com tecnologia. Vamos trazer para agora, é a mesma coisa. Perca o medo, não espere vir uma pandemia relacionada à implantação, à entrada de uma tecnologia que no começo todo mundo falou que é um hype, mas não é um hype, é uma ferramenta que veio para ficar. Não, perca o medo logo, antes que você tenha que correr atrás da dor. Aliás, eu não sei se vocês sabem qual que é a primeira objeção quando você vai falar sobre inteligência artificial para uma pessoa que não mexe com inteligência artificial. Você explica em 1 minuto, a pessoa fala assim, não, mas isso aí eu já tenho no Google, eu já faço no Google. Por que a pessoa fala isso? Porque não sabe, não entende a diferença entre o Google e o ChatGPT, por exemplo. Quem sabe qual que é a diferença do Google para o ChatGPT? Vamos lá. Suponha que você quer abrir uma barbearia. Por exemplo, eu sou engenheiro, nunca abri uma barbearia, nunca tive, mas, poxa, acho legal, gosto daquilo, quero abrir uma barbearia. Se eu for no Google e falar assim, olha, quero abrir uma barbearia, ele vai pegar aquelas palavras e, obviamente, ele vai entender que barbearia é a palavra-chave. Aí vai trazer notícia de barbearia que pegou fogo não sei onde, a barbearia que não sei o quê, que abriu no shopping lá em São Paulo, a barbearia não sei o quê, curso de barbeiro, vende cadeira de barbeiro, porque o Google vai pegar aquelas palavras, vai fazer um catadão pela internet e vai tentar te colocar sites que tenham a ver com aquele assunto que você está querendo tratar. Esse é o Google. Se você chegar no ChatGPT e colocar assim, quero abrir uma barbearia, a resposta é incrível. A resposta vai ser assim, você quer abrir uma barbearia? Ah, tá, então vamos lá, você vai precisar olhar isso, você vai precisar procurar um local, você vai precisar se informar se tem alguma legislação específica sobre barbearia, você vai ter que comprar os equipamentos, você vai ter que isso, ele vai te dizer exatamente, né? Exatamente eu diria que não, você vai ter que construir, mas ela vai dizer para você como que você monta uma barbearia e não te jogar um monte de coisa para você pesquisar para talvez você saber como é que abre uma barbearia, que seria no Google. Né? Masa,
esse ponto que você trouxe, eu vou pedir para o pessoal ali do backstage rodar um videozinho que eu preparei, mostrando um exemplo dessa aplicação que você acabou de falar, exatamente com isso aí, só que eu trouxe aplicado ao jurídico. Então, olha só o que a gente tem aí. Ó. Tem a introduçãozinha. Pode tirar o som se quiser aí. Obrigado. Tem uma introduçãozinha aí, porque eu achei que ia ficar rodando no fundo. Mas então, qual foi a tarefa dada aqui? A tarefa foi, e aí, deixa eu contextualizar primeiro. Uma inteligência artificial que você dá a tarefa e ela vai atrás do objetivo que a gente quer. Então, ó, a gente vai criar um escritório jurídico usando inteligência artificial. E aqui o desafio que a gente colocou ela vai realizar essa tarefa e a gente colocou o desafio de criar um escritório jurídico com um advogado para assinar as petições, ó, totalmente online, com apenas um advogado para assinar as petições e com uma inteligência artificial para dar o suporte. E aí eu dei essa tarefa e deixei ela agora rodar para ver o que sai de resultado. Então você vê que aqui ela começa a pensar e ela está lá atrás, começando a primeira coisa, que é contratar um advogado com especialista em direito eletrônico, configurar o escritório, implementar sistemas, estabelecer parcerias com as empresas. Aí ela já começa a dizer, contextualizar o que precisa no campo do direito eletrônico, compreender as leis, toda a explicação, a contratação, a pesquisa, todas essas tarefas, uma atrás da outra, indo até chegar no objetivo, e lá no final ela vai falar, ela até está falando, ó, contrate uma plataforma de escritório virtual, crie contas, configure uma central eletrônica virtual, utilize uma plataforma de videoconferência, armazenamento em nuvem, sistema de gestão processual. Ele até colocou ali algumas sugestões, ó, Projuris, Temis e CPJur. São ferramentas jurídicas que estão disponíveis no mercado. Ou seja, é uma inteligência artificial criando todo o caminho para você chegar naquele objetivo, que é um escritório com um advogado, online e com inteligência artificial por trás para dar todo o suporte. E o mais, né? Tudo em português, com dicas do Brasil, né? Porque esse agente GPT, que é a inteligência artificial que está por detrás, não é brasileira. Essa ferramenta é americana, lá do Vale do Silício, lá. E aí você pensa assim, poxa, mas então tem que falar em inglês, tem que fazer em inglês. E quando eu pedi para abrir um escritório de advocacia, ele vai ensinar a abrir um escritório de advocacia lá em Los Angeles? Não. Tá mais que provado aqui que a inteligência artificial, né, como você fez a pergunta em português e o localizador da Brasil, ela vai te dar tudo o que você precisa fazer para abrir o escritório no Brasil, que é o que interessa. Né? Não, só complementando aquele comentário que o Dieter fez, né? E juntando com aquilo que eu tinha falado, essa história de perder o medo, né? E a inteligência artificial hoje ela tá tão intrínseca na nossa vida, né? Hoje as senhorinhas, né, depois da pandemia, começaram a usar o Instagram, o Facebook como, aliás, até um perigo, né? Porque não sai mais, né? O dia inteiro pendurado. E é interessante, né? Quantas vezes eu vi um comentário assim da minha mãe, 82 anos. Gente, eu procurei uma vez uma cafeteira, não param mais de receber anúncio de cafeteira. Essa é uma inteligência artificial que se chama Narrow AI. E Exato. ela dá sugestões próximas. A Amazon usa, todo quanto é site grande de e-commerce usa. Então, mas você vê, perdeu o medo, tá? E ela está curiosa de saber por que estão sugerindo tantas coisas pelo fato de ela ter um dia ter tido essa curiosidade. Interessantíssimo. Agora, gente, vocês que se aprofundaram tão mais nesse assunto de inteligência artificial, né? E também falar sobre medo. Para nós que somos Ela está trabalhando aqui ainda. ainda está aqui, né? Está trabalhando. Mas então, olha só. Agora no final ela monta, no final ela monta um sumário, que você pode pegar esse sumário, eu fiz isso exatamente, peguei o sumário, joguei para dentro de um doc, você pega esse sumário agora, sai da ferramenta e você vai utilizar ela onde você quiser, e dá editável, dá continuidade. E eu dei uma tarefa simples, que eu podia ter falado, crie marca, crie logo, crie branding, e ela vai atrás, ela vai fazendo até entregar a tarefa completa para você. Isso é incrível, né? Mas então, para a gente que é advogado,
e a gente tem a OAB que acompanha todos os nossos passos, né? Até que ponto hoje o advogado ele pode não fechar o olho, mas assim confiar de que ele vai estar junto de uma ferramenta que vai construir com ele, né, um cenário tanto de atuação direta como de atuação indireta, como o caso aqui. Hoje, no conhecimento que vocês têm, como que essas inteligências artificiais elas trazem a segurança do retorno da informação, que não é algo imaginativo, é algo efetivamente palpável, correto, e que ela não vai estar inventando muita coisa? Então, tava fácil até agora, né? Bom, na verdade é o seguinte, essas ferramentas de inteligência artificial, toda vez que você faz uma pergunta, seja ela qual for, corre-se o risco de que ela alucine. O que significa alucinar? Alucinar é te dar uma resposta que não é aquela que você está procurando. E aí pode desviar um pouquinho ou pode desviar um muitinho. Então, por isso que eu volto naquela conversa de que o ChatGPT não vai tomar o lugar dos profissionais genericamente falando. Porque o bom profissional usa o ChatGPT e as outras ferramentas de maneira inteligente como uma ferramenta e ele vai usar o conhecimento técnico dele. Ele vai usar o conhecimento profissional para fazer a interpretação daquilo para saber se está certo ou não. Mas uma coisa eu posso afirmar, e isso hoje, 30 de outubro de 23, daqui 1 ano, daqui 2, eu não sei, porque quem viver verá. Hoje, se você utiliza o ChatGPT ou algum parecido e você dá copiar-colar do ChatGPT para fazer o seu serviço, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha, porque se você não analisar a resposta e sair copiando e colando, você vai passar vergonha. Partindo do princípio, né, que a gente falou desde o começo, que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, não vamos considerar que ela vai substituir ninguém. Tá? Então, temos alguns amigos aqui advogados. Tá? A inteligência artificial ela pode vir para te ajudar a analisar uma jurisprudência, tá? Pesquisar o que já aconteceu no passado. Tá? Mas vamos lembrar o seguinte, a minha esposa é advogada, né? Vamos lembrar o seguinte, não existe causa-ganha, não existe confissão que vai garantir o processo, vai depender da interpretação do juiz. Se a gente não estiver falando até agora de uma inteligência artificial assumindo o papel do juiz, tá? O que nós estamos falando hoje é você garantir, você facilitar o trabalho operacional do advogado, do escritório de advocacia. Você ir atrás de jurisprudência, você fazer uma petição mais rápido. Agora, você acreditar piamente no do que vai ser sugerido, né, de qualquer ferramenta, não importa qual, e o advogado simplesmente aceitar aquilo e mandar para frente, é o nome do advogado que está sendo colocado em questão. Você está colocando em xeque o cliente que te contratou, tá, em cima de uma ferramenta que te sugeriu com base... sabe-se lá, né, com quantas análises foram feitas, tá? Mas quem vai assinar a petição é o advogado. Não é ChatGPT, não é nenhuma ferramenta. Tá? E para o juiz vai chegar o quê? O nome do advogado. Eu vou dar essa resposta com 3 contextualizações. A primeira é a seguinte, que é uma máxima que existe na área da informática, que é cheat in, cheat out. Né? Ou seja, aquilo que você pediu ruim, vai vir ruim. Né? E imagine que eu sou advogado, eu estou sentado na frente do ChatGPT e falo para ele assim, sobre um caso assim, me dê 5 jurisprudências. Eu perguntei de maneira extremamente aberta. E ele vai me dar uma resposta do jeito que eu pedi, extremamente aberto, cheat in, cheat out. E aí tem uma explicação também com 2 coisas. A primeira delas, o ChatGPT tem um índice que se chama criatividade. E as pessoas não olham, e o ChatGPT ele está sempre setado em 1, não está setado em 0. Ele está sempre com o índice de criatividade em 1, ele está um pouco criativo. Então, ele vai inventar porque você pediu 5, se ele achar 4, a 5ª ele vai inventar. Se você perguntasse até uns tempos atrás
sobre as 3 grandes guerras mundiais e até a primeira, a segunda e a terceira. E a segunda coisa está relacionada com o banco de dados que ele tem. O primeiro treinamento, o grande treinamento do ChatGPT, foi utilizado todo o banco de dados da Wikipédia e o formato de conversação e parte da informação do Twitter. Então, com base nessas 2 informações, a Wikipédia também não é fiel. Eu posso editar uma notícia lá e criar a Terceira Guerra Mundial mesmo de piada. E até alguém derrubar a minha Terceira Guerra Mundial lá na Wikipédia, o ChatGPT pegou essa informação e leu. Então ele tomou isso como uma verdade. E aí, para fechar, eu vou dar um exemplo. Teve um advogado nos Estados Unidos que ele fez isso. Ele entregou uma petição com exemplos de jurisprudência e uma das jurisprudências ninguém achou. E o juiz chamou o cara, perguntou para o advogado como que ele tinha feito, e o advogado acabou confessando que usou a inteligência artificial, o ChatGPT, e ele tomou uma multa de, acho que uns $20 mil, e mais um gancho de alguns meses por ter usado a inteligência artificial e não ter analisado, porque o problema é não ter analisado. Agora, se eu pego uma série de jurisprudências, jogo para dentro e falo, olhe essas jurisprudências, analise elas para mim, e me dê um retorno baseado nesse caso, eu estou sendo muito mais específico. Eu saio do cheat in, cheat out. Eu estou dando milhares de documentos, leia para mim, e baseado neles me dê a resposta. Aí vai vir uma resposta diferente, baseada nos documentos. Aliás, para o pessoal do direito, tem um caso clássico que aconteceu na Colômbia. Um juiz, ele estava ali, né, fazendo o trabalho dele, e recebeu um caso que não estava claro na legislação o que ele deveria decidir, não tinha jurisprudência, ele não conseguia tomar uma decisão. E o que ele fez? Ele foi no ChatGPT e explicou a situação, e o ChatGPT deu uma resposta e o juiz aceitou, e ele colocou isso na decisão. Olha, a situação era essa, procurei jurisprudência, fiz isso, fiz aquilo, não tinha, perguntei no ChatGPT desse jeito, recebi essa resposta, gostei da sugestão, está decidido. Então, os juízes aí já estão utilizando o ChatGPT. E vamos lembrar assim também, né? A mesma ferramenta que está disponível para todos, ela se retroalimenta conforme o nível de pergunta e de informação que você abastece ela. Então, por exemplo, aquilo que não é moral no Brasil pode ser moral fora do Brasil. Então, se você perguntar num chat GPT, por exemplo, sobre poligamia no Brasil, é um crime. O mesmo chat GPT, tá? Lá em Israel, por exemplo, tá? Eles acreditam que no fim eles vão chegar lá no Éden, no paraíso. Então, lá eles permitem isso. E é o mesmo ChatGPT. Como que você vai garantir, se você não analisar o que chegar para você como resposta, tá? Se não tem questões de racismo, de xenofobia, de sabe, qualquer tipo de críticas que a sociedade acabou criando, tá? E ela foi alimentada com isso. Então, se você simplesmente receber uma informação vinda pronta, tá? Você pode estar, inclusive, indo contra as suas crenças, ou aquilo que você acredita. Muito interessante. Agora vamos para um caso prático aqui, já que a gente está no momento, né, claro, tem gente passando aqui, o pessoal está entendendo e aprendendo um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Agora, curiosidade minha, tá? Eu vou lançar uma bola aqui para vocês. No histórico de vocês, nessa caminhada já longa, aprofundando o conhecimento de inteligência artificial, eu queria que cada um me citasse aí as 2 mais interessantes, aquelas 2 que mais fogem da curva. Porque ChatGPT a gente já escutou, a gente já falou, mas tem aquela que fala assim, meu Deus, como é que esse troço consegue fazer isso? E vocês já devem ter visto algumas IAs que são assim de cair o queixo. Então eu queria que cada um trouxesse 2, só para a gente trazer aqui um pouco mais de curiosidade aqui para o nosso bate-papo. Legal. De 2017, nós implantamos uma inteligência artificial numa empresa de serviços em São Paulo, bem aplicação prática, igual aqui a gente no shopping,
A inteligência artificial com uma câmera, ela media o tempo que as pessoas entravam e saíam no banheiro. Porque normalmente, como que funciona na prática? O banheiro tem que ser limpo a cada 2 horas ou a cada 1 hora, a pessoa da limpeza entra, vai lá no banheiro, marca um xizinho atrás, no horário, dá uma assinatura e vai embora. Só que o que acontece no final de semana? Ela vai lá também, marca o xizinho. O que acontece 10 da manhã? Marca o xizinho, mesmo que não tenha nada para limpar. Ela, às vezes, não limpa nada, mas ela perdeu o tempo dela. Então, a câmera tinha o objetivo de medir o tempo que a pessoa ficava no banheiro e ela identificava. Foi uma passagem curta, só lavou a mão. Foi uma passagem mediana, foi fazer uma coisa. Foi uma passagem maior, foi se arrumar, foi se trocar. Então, precisou de mais tempo. Então, com isso, a inteligência artificial fazia essa medição e mandava para a pessoa da limpeza um comunicado falando: agora chegou na hora da limpeza. Então, às vezes, num espaço de meia hora, ela fazia uma limpeza e a segunda, e às vezes ela passava a manhã toda sem sequer ir lá, porque ela não precisava mais ir lá. Essa é uma das aplicações. E a outra, tem uma aplicação muito interessante no agronegócio. Você tem um equipamento, ele é todo monitorado por GPS, não tem operador, ele faz as trilhas por dentro da lavoura, e com visão de câmera, ele identifica o que é o produto realmente, por exemplo, a soja, e com a mesma identificação, identifica o que é erva daninha. E ela mata as ervas daninhas usando laser. Então, você não está falando mais de agrotóxico na lavoura, você economiza um rio de dinheiro com os agrotóxicos, você vai só usar, sem os defensivos, você vai usar só o tratamento do solo, e as ervas daninhas você mata com laser, e o equipamento trabalha 24 horas para acabar com isso aí. Bom, eu tenho dois exemplos interessantes. O primeiro foi no escritório de advocacia. Foi o primeiro cliente que eu fechei a inteligência artificial. Eu perguntei para ele assim: fala aí o que você mais demora para fazer aqui no escritório para a gente já começar. Já vamos para as cabeças logo. Aí ele falou: cara, tem uma coisa que é muito chata. Ó, depois da pandemia, a maioria das audiências aqui no meu escritório, elas vêm online, né? Então participa eu, o juiz, a outra parte. E aí a sessão, a audiência demora 45, 50 minutos. Depois que eu assisto a audiência, eu preciso pegar um papel e eu tenho que colocar play no vídeo. O juiz falou isso. Aí eu paro o vídeo e anoto o que o juiz falou. Aí eu dou play de novo. Aí o outro advogado fala alguma coisa, eu tenho que pausar e escrever. Aí eu fico fazendo esse processo por umas 4 ou 5 horas. E é um saco, é chato, demorado, tal. Eu falei, beleza, nós vamos resolver isso aqui, dá esse vídeo aqui. Botamos lá na ferramenta de inteligência artificial que faz a transcrição do vídeo. Então, esses 45 minutos, em uns 2 minutos, a gente transcreveu o vídeo inteiro, separado por personagem, o juiz, o advogado, não sei o quê. Inteligência artificial, fala tudo que o juiz falou aí, resume, pá. Fala aí tudo que a outra parte falou e resume, pá. Fala aí 3 argumentos que eu tenho para derrubar isso aqui que o cara falou. Tá, pronto, em 3 minutos nós resolvemos um problema do advogado. Porque ele demorava 5 horas para fazer, 3 minutos não, mas uns 15 minutos a gente resolveu. E a segunda foi na semana passada. Só levou os 15 minutos por causa do tempo de escrever os 3 textos, né? É que eu parei para amarrar o tênis, senão tinha demorado 12. A semana passada, um servidor público do Maranhão, do São Luís do Maranhão, entrou em contato comigo e falou assim: Maza, você já viu a reforma tributária? Como é que vai vir? Não sei o quê. Não sei. Então, a gente vai convencer os senadores aqui do Maranhão para não aprovar essa reforma tributária do jeito que está aí. Eles vão vir aqui na sexta-feira e nós temos que convencê-los de não aprovar a reforma tributária. Tá bom, o que você quer de mim? Não, eu preciso pegar os votos, as emendas que os senadores estão colocando lá no site do Senado, e eu preciso pegar todos os argumentos que são a favor da reforma tributária, todos que são contra, eu preciso dar uma resumida para poder convencer os senadores aqui do Maranhão de que não é para aprovar. Tá bom, vamos entrar lá no site do Senado. Sabe quantas emendas já tinha até aquela data? 580. Então, o trabalho era entrar em todas as emendas que os senadores sugeriram, ler todas, separar as que eram a favor e contra, e nas contrárias, ir lá e pegar os principais argumentos para convencer o senador. Isso era na segunda-feira. Os senadores estariam sexta-feira em São Luís do Maranhão.
fizemos uma conta rápida, se tivesse que entrar, abrir e ler, demoraria 20 dias para fazer. Aí eu falei para ele, cara, tem um jeitinho um pouquinho mais rápido de fazer, deixa com a gente aí. Aí criamos uma solução um pouquinho mais robusta, porque aí tinha que buscar no site e tal. Aí era para o nerd de exatas, né? Mas usando a ferramenta que não é a do nerd de exatas, mas fazendo uma mistura. Aí nós fizemos isso, um programinha que buscou, leu todos os votos, as emendas, separou o que não prestava para a causa dele, separou o que ele queria, resumiu e na quinta-feira de manhã nós entregamos para ele todos os argumentos que eles precisavam falar para os senadores do Maranhão para que eles não aprovem a reforma tributária. Que, aliás, eu quero que eles aprovem, tá? Mas é que o cliente pediu, a gente fez o que o cliente pediu. Vamos contextualizar um pouquinho a tua pergunta, Thiago, porque você falou qual os dois melhores exemplos de IA. Eu penso assim, a melhor é aquela que me atende a minha dor. Essa que eu comentei da colheita de maçã, para mim não serve para nada. E eu acho um espetáculo. Mas para mim não resolve nada. Eu não gosto de maçã. Né? Eu até gosto, mas eu não planto. Entendeu? Então, assim, a melhor IA é aquela que melhor te atende na tua dor. Tá? Então, por exemplo, há alguns anos eu estava lá no Rio, a gente desenvolveu não era meu cliente, na verdade eu estava do outro lado, né? Eu estava no mercado corporativo, né? Era a loja em varejo, a gente desenvolveu uma inteligência artificial, onde coletado todo o histórico do cliente, por geolocalização, né? Tendo todo esse histórico, a gente descobria, através de um aplicativo, se ele passasse a 3 quilômetros do shopping, tá? A gente lia, a gente descobria que ele estava por ali, a gente mandava uma promoção para ele em cima do histórico que ele já tinha comprado, tá? E criávamos uma oferta especial daquilo que ele já tinha comprado. Não necessariamente a oferta estava disponível na loja, mas era para trazer esse cliente de novo. Entendeu? Então, assim, em cima de um histórico de compra dele. Tá? Outro cliente passando no mesmo local, com outro histórico, é outra promoção, ou nem tinha promoção, porque o histórico dele não era favorável. Entendeu? Então, é um exemplo de como você pode usar isso para o teu bem, né, para resolver a tua dor ou não. E assim, falando da melhor, eu acho que a melhor IA é a que vai sair amanhã. Porque as que saíram até hoje já estão sendo desbravadas. A de amanhã é uma novidade. Essa nós vamos ter que conhecer. Até a minha última pergunta aqui, antes da gente abrir para quem quiser também interagir conosco. Falando um pouco de futurismo. Onde que vocês acham que nós vamos parar com essas IAs que estão aparecendo aí? Porque de um ano para cá, olha o tanto de coisa que aconteceu. Daqui a 1 ano, 2. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo, com essas IAs aí? Como é que a gente vai estar convivendo com elas daqui a, sei lá, 5, 10 anos? O que vocês já pensaram sobre isso? E aí? Olha, fazer essas previsões é sempre muito arriscado, né? Mas assim, não sei 5 ou 10 anos. Em algum horizonte, na minha visão, vai acontecer um momento onde as inteligências artificiais vão fazer todas as atividades. Assim, eu tenho isso, lógico, né? Não vai ser, por exemplo, encanador, estourou um cano dentro da parede, não vai ter um robô que vai lá, vai fazer a sondagem, vai lá, vai quebrar, vai fazer tudo. Na minha visão, não, só se for em 2500, né, talvez tenha. Mas assim, essas atividades que são intelectuais, essas atividades que nós fazemos, em algum momento vai ser feito tudo por inteligência artificial. E o que nós vamos fazer? Não sei. Quando vai ser isso? Não sei. Na minha visão, daqui uns 50 anos, né? Eu certamente não estarei mais vivo, mas eu vejo um futuro assim, onde essas inteligências artificiais vão evoluir, porque tudo isso que a gente falou aqui, gente, isso aqui é o comecinho. Isso aqui está me lembrando lá um congresso que um tal de Michael Faraday foi em 1800 e não sei das quantas, quando ele foi propor as primeiras leis lá do eletromagnetismo, que é o que faz funcionar tudo hoje. Aí algum cara levanta, depois que ele apresentou, fez aquela baita apresentação igual a gente fez aqui, alguém levantou a mão e falou assim para ele, escuta, para que serve tudo isso aí que você está falando? Aí ele falou assim pro cara, para que serve um bebê recém-nascido? Aí o cara ficou olhando para ele e falou, então, isso aqui é um bebê recém-nascido. O que vai acontecer na vida dele daqui 5, 10, 50, eu não sei. Hoje, tudo funciona por causa do eletromagnetismo. Então, o que eu diria acabou de nascer um bebê, acabou de ser gerado.
O que vai acontecer, não sei. Na minha visão, ele vai assumir, mas isso lá para frente. Agora, daqui 5, 10 anos, eu acho que isso aqui que a gente está vivendo, com mais firmeza, com mais qualidade, com menos alucinação. Enfim, um futuro bem incerto. Essa que é a verdade. Bom, eu vou pegar uma linha um pouquinho diferente da do Masa. Há 10, 12 anos atrás, saiu um filme chamado Eu, Robô, do Will Smith. E todo mundo assistiu aquele filme e falou assim, carro, que nem aquele, era um Audi, né? Que dirigia sozinho, direção autônoma. Todo mundo assistiu aquele filme falando, isso aí eu não vou ver. Meus netos talvez vão ver. A outra era os robôs cognitivos, que todo mundo olhava, aquele robô que ficava conversando com uma senhora lá, todo mundo falava, isso aí também não vou ver, está muito longe. Bom, carros autônomos estão aí já faz uns 5 anos, e eu acabei de voltar de uma missão empresarial destinada a conhecer inovação nos 2 maiores centros de inovação do mundo, Inglaterra e Suíça, e o que eu vi na Inglaterra e na Suíça são ruas lotadas de carros autônomos. Tesla, eu peguei na Alemanha táxi, que era Tesla, e robô cognitivo sendo estudado nas universidades a um passo de ser colocado para fora na rua, um robô cognitivo que você pegava uma bolinha, entregava para ele, mudava a posição e ele pegava e ia com a mão buscar a bolinha que você estava segurando na mão, porque você falou que você queria dar a bolinha para ele, toma a bolinha. Assim como aquele robô cognitivo do Eu, Robô. Tá? Então essa evolução está muito rápida, existe uma curva de aceleração, e na verdade existem 2. Uma é da evolução da tecnologia, e a curva de aceleração, né, essa parábola, ela está chegando num ponto que ela está ficando quase vertical em relação ao eixo Y. E é a tal da singularidade. E a previsão de você chegar com essa curva totalmente paralela é 2034. Ou seja, a evolução da tecnologia vai estar tão rápida quanto a evolução, o tempo que a gente tem para usar ela. E a lei de Moore já foi quebrada. Cada 18 meses a tecnologia vai dobrar de velocidade, já acabou. A lei de Moore já foi quebrada já faz uns 2, 3 anos, que a velocidade foi muito mais rápida do que os 18 meses. Então eu acho que, diferente do Masa, eu acho que muito antes do, você falou 10 anos, eu acho que daqui a 2 anos a gente vai ter um mundo totalmente diferente do que conhecemos hoje, em 2 anos, em função da velocidade. E eu te falo assim, um dos grandes culpados, no bom sentido, é o ChatGPT, que colocou uma ferramenta extremamente poderosa, de graça, na mão de todo mundo. Você só precisa dos dados para você trabalhar em cima da inteligência artificial. E uma prova disso é a popularização das ferramentas de inteligência artificial, em todas as áreas. No direito, quantidade de ferramentas que você tem disponível, na área de arquitetura, em todas as áreas você tem muitas ferramentas hoje disponíveis. Então, acho que daqui a 2 anos a gente já vai ver coisas que a gente não imaginava que ia ver. Falando hoje, 30 de outubro de 2023, vamos marcar a data, que vai ter gente que vai assistir, né? Não, nessa linha que o Dieter está falando, essa parábola ela está se verticalizando mesmo. Né? Ela está cada vez ficando mais acelerada. Né? Se a gente pensar, não vamos ir muito longe, há 20 anos atrás, quando a gente falava num celular, precisava ter internet, ninguém nem sabia o que era uma internet do celular, porque celular era para fazer ligação. Era para você ligar para alguém. Quando lançaram um celular com teclado QWERTY, falou, mas para quê? Se eu vou ligar, para que eu tenho que digitar texto? Eu prefiro ligar. Entendeu? Aí quando tiraram o teclado e colocaram o touch, falou, mas aonde que nós vamos parar com isso? O primeiro touch, não podemos esquecer que eram só os números, né? Isso. Não era nem o tecladinho QWERTY ainda. E aí você falava, meu, para que o cara precisa de internet se ele saiu de casa e está na rua? É bem aquela história, quando eu voltar para casa eu acesso a internet. Se eu estou na rua, eu tô fora. Hoje você não consegue imaginar sair de casa sem um telefone e sem internet. Então, assim, é uma pergunta difícil de perguntar, responder. Onde nós vamos estar daqui a 5 anos, 10 anos, ou 2 anos, tá? Porque nós estamos aprendendo e reaprendendo todo dia
com essa avalanche de informação que nem nós sabemos, que a gente recebe todo dia. A gente não sabe. Todo dia vê uma coisa nova e você se adapta. Você se adapta. Eu já vi criança, tá, de 2, 3 anos pegando uma revista e fazendo assim, tentando ampliar a imagem da página, porque ela cresceu assim. Ela cresceu assim. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente tentar imaginar, mas que nós vamos acompanhar, sim. Sim. A gente vai acompanhar e a velocidade está sendo, que nem o Dieter falou, ela está sendo cada vez mais rápida. Mais rápida. Isso é muito incrível, né? É quando a gente não deixa perder a nossa criança interior, curiosa, que se abisma com tudo, né? E tem um livro que eu gosto muito que fala assim, imagina se hoje você pega uma coisa que é extremamente, se surge aqui uma bola de fogo aqui em cima da gente, tá, vai ficar todo mundo horrorizado, né? Mas talvez uma criança de 1 ano de idade ver o pai fazendo a barba, para ele é tão incrível quanto. E aí eu acho que esse senso de curiosidade que a gente tem que ter, de cada vez mais não se deixar sucumbir pelo mesmismo. E você viver uma rotina onde você já sabe o que vai acontecer nela toda. Se você permanece curioso, você perde o medo e você termina encontrando soluções para coisas que você nem imaginava. E aquilo pode tanto transformar a tua vida mais eficiente como muito mais divertida também, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Será que o microfone vai até lá? Obrigada. Ouvindo vocês, o que me ocorre? Se em algum momento o ser humano vai diminuir a capacidade de pensar. Ótima pergunta. Eu penso assim, ó, vamos entrar na toca do coelho e vamos sair do outro lado lá. Por exemplo, vamos voltar sempre para o ChatGPT, né? Me preocupa muito o que está acontecendo hoje. Por quê? Por exemplo, nós estamos mais ou menos na faixa etária, temos aí 20 anos de mercado, ou seja, nos formamos, estudamos, tivemos a nossa prática e aparece o ChatGPT e ele vira uma ferramenta, a gente faz um bem bolado junto, ótimo, legal, né? Agora, vem uma geração que conhece o ChatGPT e está mandando ele fazer o trabalho, está mandando ele fazer isso, fazer aquilo, fazer a prova quando for online. Não todos, né? Não quero generalizar, minha filha não faz isso, se fizer o couro come lá em casa. Tô brincando. Mas assim, quando você não tem o conhecimento e você vai delegar o aprender, o raciocinar, o tal, para a inteligência artificial, o que vai ser dessas pessoas daqui 20 anos? Porque quem pensa é a inteligência artificial. Eu não tenho a resposta, mas me preocupa. Porque a pessoa não tem... a gente falou de fazer uma boa pergunta, de fazer uma boa análise. Porque quem tem conhecimento vai fazer uma boa pergunta, vai fazer uma boa análise. E quem não sabe nada? E quem se acostumou a vida inteira a delegar o ChatGPT, o que eu faço? Ai, meu Deus, vou comprar na Cacau Show o ChatGPT, o que eu faço? Então, assim, isso me preocupa, assim, sabe? Essa sua pergunta é uma pergunta excelente, não sei a resposta, mas também me preocupa porque para cada geração vai fazer um efeito diferente, né? E vai evoluindo cada vez mais, né? Então, me preocupa. Semana passada eu participei de um podcast e o apresentador falou que eu dou direto a informação na lata. E eu vou falar, a preocupação é que essa geração vai emburrecer. E aí, antes do ChatGPT mesmo, antes mesmo da inteligência artificial ser liberada do jeito que ela está sendo liberada hoje, ou que está fácil hoje o acesso, essa geração hoje, na média, já tem um QI menor do que a geração anterior. E isso é a primeira vez que aconteceu na história. Não existe na história nenhum registro de uma geração posterior com um QI menor do que a anterior. E essa geração atual tem essa característica. Por quê? Ela tem uma informação sem questionamento na palma da mão. Ela pega o celular e ela pergunta o que aconteceu, por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial.
ela não força a cabeça. E agora vai acontecer o que o Maza falou, a continuação disso. Porque se antes ela tinha uma informação que, de certa forma, podia ser confiável, mas é um Google, né, que está te dando a resposta, então, se pega um site não confiável, é aquela informação. Agora você tem uma informação que você pode mandar ela, inclusive, escrever um livro. Só que se a pessoa não tem conhecimento, ela vai tratar tudo como verdade, o exemplo da Terceira Guerra Mundial. E ela vai colocar esse livro na Amazon, faz uma boa divulgação, vende rodo desse livro que fala que tem a Terceira Guerra Mundial e todo mundo acredita porque é um livro. Percebe? Então, assim, o Maza foi bem suave, mas eu acredito que isso vai acontecer mesmo. E é preocupante. Por exemplo, quando lançaram a calculadora nos Estados Unidos, os professores de matemática fizeram uma greve lá, não sei o quê, que falaram assim, as crianças vão começar a usar a calculadora e não vão saber fazer mais conta. E aí a gente pensa, isso aí foi final da década de 70, 80 e tal. Sem polemizar muito, né? Hoje a gente faz conta de cabeça melhor que o cara de 40 anos atrás? Mas nunca que a gente faz. Mas assim, quem vai deixar de usar uma calculadora por causa disso? É tão fácil, né? Eu vou lá e lógico que eu vou usar. Então eu acredito que assim, a inteligência artificial, do jeito que está, é a mesma coisa, né? Quem vai deixar de usar? Mas eu já não faço conta como meu pai fazia, que certamente não faz conta como o pai dele fazia. Meu filho não vai fazer conta igual eu faço. E a gente abrange isso da calculadora para tudo. Preocupante. Mas 7 vezes 7 da calculadora é igual na cabeça, né? Diferente do chat GPT que dá alucinada, né? Não, mas essa sua pergunta, ela é, para mim, fantástica. Tá? Eu tenho 2 filhas, né, já passaram pela adolescência, e é até uma dicotomia, né? Porque da área que eu atuo, eu defendo, eu trabalho para a inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, não é ser contra, né? Mas é o cuidado de você saber aplicar isso da forma correta. Então, como é que eu enxergo isso? E, assim, como qualquer outra ferramenta, se você não aprender a usá-la da forma correta, você vai ser engolido pelo mercado. Então, se as pessoas hoje utilizarem o ChatGPT como a sua extensão de memória, não vai demorar muito para essa pessoa estar fora do mercado. Ela já passa a não ter conteúdo para conversar numa roda de amigos. Ela passa a não ter conteúdo, tá, para discutir qualquer outro tema, porque a opinião dela não é mais dela. Ela vê uma opinião pronta do Instagram, do Facebook, e quando fizer alguma pergunta, ela não tem embasamento para justificar aquilo que ela leu, porque dá trabalho. Ela vai ler alguma coisa, tá? Ela não vai atrás daquilo. No nosso tempo, não vamos falar de idade aqui, né? Mas no nosso tempo, se você lê alguma coisa, você entendeu do porquê, da onde veio, do racional. No tempo de vocês, tá? Então vou deixar bem claro. Você lia alguma coisa, você ia atrás, entendeu? Porque tinha essa curiosidade, entendeu? Até para você poder conversar. Hoje, ela defende uma ideologia que ela leu um post, entendeu? Muitas delas não sabem do que se trata. Elas não sabem do que se trata. Então, essas pessoas, eu diria, vazias de conteúdo, elas vão ser engolidas. Então, vão emborrecer? Sim. E muito rápido. Mas muito rápido. Obrigada. Eu estou sem voz. Só para complementar, o ChatGPT está sem voz mesmo. E a inteligência artificial não é uma ferramenta de educação, né? Não é educativa, não é para criança, não é para você fazer trabalho de escola, não é para você aprender. É uma ferramenta para ser utilizada depois que você já tem um conhecimento, como vocês mesmos disseram. Né? Só esse complemento. Maravilha, pessoal. Foi muito bom esse bate-papo. Se deixar, vai até meia-noite, né? Tem assunto, meu Deus do céu, muita coisa. Isso que a gente nem começou a usar o ChatGPT ainda para responder perguntas. Pois é, pois é. Mas, gente, vamos aproveitar aqui o momento e vamos agora fazer 2 sorteios. Quem gosta de sorteio aí? Eu! Então, quem quiser participar, pode vir para cá. Quem está de longe de curioso pode chegar perto também, podem aproveita. chegar perto. Vai que o brinde é bom. Bom, primeiro sorteio vai ser um voucher de R$100 da loja
Use veloz. É isso, né? Golf Lazer, perdão. Golf Lazer. Só que vai ser um sorteio diferente. Eu vou apontar o dedo aqui, e aí eu tenho aqui o número. Quem acertar o número vai levar esse primeiro aqui, tá? E depois teremos outro da Moncloa. Mesmo esquema. Então vamos ver quem é que está acelerado aí que nem o ChatGPT. Tá bom? Número de 1 a 20, para não ficar muito complicado, tá? Então, começou. 4 não é. Atrás. 7 também não é. 16 também não é. 17 também não é. 18 também não. O pessoal está comendo pelas bordas. 4 também não é. 8 também não é. 14 também não é. 10 também não é. 11 também não é. 13 também não é. Gente, vamos lá. Não. Posso dar uma dica? Uma dica. São 2 números. Um é primo, outro é par. Não sei, hein? Sei, mas par? Não, isso aqui. Um é primo, outro é ímpar. É. Vamos pegar o chat GPT para 17 ajudar não aqui. é. 18 não é. 11 não é. 1 não é. 13 não é. Opa! 19! Saiu aqui. Grande Fabiano Dalagnolo. Quem foi que falou junto? Vai pro próximo jogo de ser? azar, para o ímpar. É? Então pronto, venham pra cá os dois e uma salva de palmas!